Olá, galera! Pimenta na área e hoje para falar de um dos maiores escritores de literatura fantástica, né? Literatura de fantasia do mundo. Eu estou falando de J.R.R. Tolkien, o verdadeiro Senhor dos Anéis. Estou aqui eu com a edição maravilhosa da Dark Side Books. Mais uma vez a Dark Side detonando, arrebentando nessa edição. Tá cheio de marcações aqui, porque eu fui fazendo marcações ao longo do livro de passagens da vida do Tolkien que me deixaram perplexa, por assim dizer. Esse livro de Michael White é a biografia de J.R.R. Tolkien, é o Senhor da Fantasia, que é o subtítulo, e ele realmente é o Senhor da Fantasia. É muito engraçado quando a gente é fã da obra de um autor e acha que conhece o autor, mas tem muito mais sobre ele por trás para conhecer. Primeiro, começando com a nacionalidade dele, né? O Tolkien nasceu na África do Sul. Ele nasceu lá porque o pai dele foi pra lá pra trabalhar em um banco, arrastou a mãe do Tolkien junto. Ela não queria muito porque era muito quente. A África do Sul era um ambiente muito diverso do que ela queria. O pai do Tolkien trabalhava demais, ele trabalhava muito, e principalmente para dar uma vida boa para a família, só que ele era viciado em trabalho. E o triste é que ele morreu trabalhando, e no final, todos aqueles anos de trabalho não foram suficientes para ele deixar uma boa vida para o filho e para a esposa. Ela voltou para a Inglaterra com o filho e recebeu ajuda dos parentes e tudo mais. A mãe do Tolkien era uma mulher ela era muito mágica, muito das coisas imaginativas dele ele adquiriu através da mãe, dos ensinamentos da mãe. Eles viveram muito tempo na Inglaterra, em uns lugares mais bucólicos, mais afastados da cidade, e Tolkien aprendeu a amar a natureza e tudo relacionado a ela. A mãe dele se converteu ao catolicismo, e por causa disso a família dela, que era protestante, sabe, tirou um pouco do apoio e tudo mais. Ela foi deixada de lado pela família, e essa é uma das razões pelas quais ela morreu muito cedo. Ela morreu com uns 30 e poucos anos. E isso impactou muito na vida do Tolkien, porque ele era extremamente apegado à mãe, né? Então, foi a primeira grande perda dele, mais do que o pai, inclusive. E isso deixou uma marca na vida dele até a vida dele adulta, né, durante todo esse período da vida do Tolkien. E isso eu achei muito tocante, porque assim, eu sou muito ligada à minha mãe também, então eu entendo muito dessa ligação dela. E ela era... Durante a leitura eu percebi que tinha elementos dela na Galadriel, ou da Galadriel nela, né, seria mais apropriado. Conforme Tolkien foi crescendo, ele lia muito, ele lia demais, e ele foi se relacionando com pessoas que liam tanto quanto ele. Então, conforme ele foi crescendo, ele foi formando grupos literários, por assim dizer. Uma das coisas mais tristes que aconteceram na vida do Tolkien, fora a perda da mãe dele, foi também porque ele participou da Primeira Guerra Mundial. Tolkien era nascido em 1800 e pouquinho, então ele já era adulto, adulto, né? Na época da Primeira Grande Guerra, e ele participou dessa guerra, e ele sofreu muito porque perdeu muitos amigos. Se eu não me engano, durante a leitura até fiquei pasma, porque assim, a gente sabe que muitas vidas foram perdidas na guerra, mas só um amigo do Tolkien voltou vivo e depois até não viveu tanto tempo assim. Então é bem interessante você ver isso, porque isso se reflete bastante na Guerra do Anel. Não que ele tenha feito a alegoria da Guerra do Anel para falar, militar sobre a guerra, a paz, etc., mas ele transferiu as sensações da parte sofrida, da parte feia, da parte violenta da guerra para o Senhor dos Anéis. Então, quando ele escreveu, ele tinha propriedade para dizer qual era a sensação de estar no meio de uma guerra muitas vezes pela qual você nem sabe por que você está lutando ali, nem sabe como começou, e mesmo quando você sabe, é muito difícil de entender como é que o mundo inteiro pode ser envolvido numa guerra, assim como a gente vê na Guerra do Anel em O Senhor dos Anéis. Depois da Segunda Guerra, ele pôde voltar para a Inglaterra bem ferido, machucado, e ele tinha se apaixonado por uma moça que veio a ser sua esposa, e assim, a história de amor deles é muito sofrida, porque o Tolkien, ele teve que ser afastado da moça, e teve muito problema por isso, ele sofreu muito. Toda vez que ele tentava encontrá-la, ele não podia, eles eram reprimidos, afastavam eles cada vez mais fisicamente, a menina ia morar cada vez mais longe. Então, depois de muitos anos amando a mesma mulher, ele finalmente conseguiu se casar com ela e formar uma família. Então, daí vieram Michael, Christopher,
tem uma menininha também que, perdão, eu esqueci o nome, mas ele pôde constituir família. Mas assim, ele demorou tanto pra ficar com ela, e depois que ele ficou com ela, eu fiquei meio puta quando eu li isso. Ele acabava se envolvendo com a parte da acadêmica, né? Porque ele era um grande acadêmico, ele acabou indo trabalhar na Universidade de Oxford, que antes era meio que uma junção Cambridge e Oxford. Eu achei engraçado o nome, que é Oxbridge. E ele ficava muito envolvido nessa vida, então ele deixou um pouco a família de lado, a esposa mais precisamente, porque ele era muito carinhoso com os filhos, ele era um pai muito carinhoso. Então eu fiquei meio brava em relação a isso. Eu entendia, mas ao mesmo tempo eu falava, pô, dá atenção pra mulher, ela não tem muitas amigas e tal. E ela também se converteu pra poder casar com Tolkien. Ela era protestante, só que ela gostava de ser protestante. Então teve um conflito, né, nesse sentido. A mãe sofreu por causa disso, depois ela acabou sofrendo pra poder ficar com Tolkien. Meio que um ciclo ali complicado. Ele tinha muitos amigos acadêmicos, né? Foi aí que ele conheceu o C.S. Lewis, o criador de As Crônicas de Nárnia, né, do universo de Nárnia, e outros autores também incrivelmente brilhantes. Então é algo que você fica pensando como é que se juntaram algumas das maiores mentes da literatura assim, ao mesmo tempo. Era muito incrível. Eu fiquei muito emocionada até de ler que essas pessoas compartilhavam as coisas desde sempre. Daí, nessa época, né, todos eles escreviam muito, o Tolkien ficava na retranca um pouquinho. Ele finalmente lançou o Hobbit, né? Ele tinha feito contos antes para os filhos. E aí o Hobbit foi nascendo como um conto infantil e virou um sucesso literário. E eu fiquei muito feliz por isso, porque motivou o Tolkien a continuar escrevendo. A mãe queria que ele fizesse mais histórias, mas acontece que a gente sabe, isso é sabido, que o Tolkien, entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis sair, foram 20 e tantos anos. Ele começou em 30 e pouco, o livro só saiu em 60. E no livro do Michael, ele faz uma pesquisa muito bem feita e ele fala o porquê. Não foi só um bloqueio literário. Teve a Segunda Guerra Mundial nesse meio. Os filhos do Tolkien eram já grandes, então eles participaram da guerra. Ele teve muitas preocupações financeiras, preocupações com os filhos. Ele teve bloqueios porque entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis veio o Silmarillion, então ele tirou muita coisa do Silmarillion pro Senhor dos Anéis e ele queria que as coisas se encaixassem, ele era muito perfeccionista. Então essa parte da pesquisa do Michael é primorosa, você entende exatamente o que aconteceu ao longo dos anos e você fica... Muitas vezes eu fiquei com raiva dele, porque ele era muito teimoso, ele não queria fazer algumas concessões, queria que o Senhor dos Anéis saísse uma edição única de 1000 e porrada de páginas. Na época da Segunda Guerra não tinha papel, nem para ele escrever os rascunhos, então não tinha papel para publicar desse jeito. Depois ela era inviável de publicar, porque ninguém sabia se as pessoas iam ler. Então a gente entende algumas coisas do Tolkien nesse sentido, toda essa época de bloqueio. Fico com um pouco de raiva dele, mas eu entendo também, sou teimosa. Então, eu fui solidária com o cara. Eu vi que ele era, assim, a síntese. Quando você chega na síntese no livro, você percebe o quão humano ele era. Porque às vezes você fica pensando, caraca, uma pessoa pra criar um universo desse tamanho, pra ser assim, ela tem que ser... Não, o cara era normal, ele tinha medos, ele tinha problemas de dinheiro, ele tinha família a qual ele não tinha tempo de cuidar às vezes direito. Ele fazia coisas que ele não queria, né? Ele não gostava de corrigir prova, ele ficou anos corrigindo prova pra poder tirar um dinheirinho a mais. Ele tinha ciúmes, ele sofria inveja das pessoas... Ele era muito humano, e eu gostei muito desse aspecto. O Michael é muito respeitoso nesse sentido, ele mostra os fatos e mostra a pessoa que o Tolkien é. E é por isso que eu gostei tanto da leitura desse livro. Quando chegou a parte de O Senhor dos Anéis, saber como é que foram as primeiras reações é muito legal, porque você fica pensando como foi a sua reação quando você leu. A primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, eu fiquei bestificada. O começo é difícil, aquela parte da festa e tudo mais, mas eu fiquei imaginando como é que uma pessoa pode ter um mundo tão vasto dentro de si. É muito legal ver a gênese do Senhor dos Anéis, vendo a gênese do Tolkien, lembrar de passagens do Senhor dos Anéis e tendo lido sobre a vida do Tolkien, ver onde se relaciona cada coisa. Isso é muito mágico. Esse livro é muito bem feito, porque é escrito de uma forma muito respeitosa. E, ao final, tem todas as obras que foram influenciadas também em relação ao Tolkien. E também a repercussão de quando chegou o filme, né? Finalmente pelas mãos de Peter Jackson. Então, esse livro é super completo. Se você é fã de verdade do Tolkien, lendo esse livro, você vai entender muito mais sobre o homem que você admira.
Se você se gosta de Senhor dos Anéis porque viu só no cinema, não parou pra ler os livros, é uma boa, o livro é fininho, não é muito grande, e vai ficar muito impressionado sobre tudo que ele viveu. Parece que ele viveu muito mais do que os anos de vida que ele tinha, porque é muita história. Condensada, inclusive, mas é muita história, ele passou por muita coisa. E você vai respeitar ainda mais esse cara. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do livro. Capa dura, como sempre, Darkseid. Ele tem esse aspecto envelhecido. Parece, inclusive, como se fosse um dos livros que o Bilbo escreveu. A lateral eu achei muito legal, que é meio escura, assim, como se tivesse sido envelhecido pelo tempo. Olha, que coisa linda. Quando chegou o Odin, ele ficou, caraca, que coisa linda, que coisa linda. Tem muitas fotos do Tolkien. Ele era um senhor bem simpático, senhorzinho. Tem muitas fotos bacanas sobre ele. Muitas mesmo, tem várias páginas aqui. Tem uma cronologia que também é bacana, que tá colocando todos os maiores eventos da vida dele e também as criações dele. E é o livro que todo Tolkien maníaco, todo tolkieniano tem que ter na estante. Esse aqui merece estar com você. E para você abrir de vez em quando e ler novamente algumas partes, ler uma vez por ano, porque esse livro aqui, para quem quer ser escritor, também é maravilhoso. Se você quer escrever, mas você fica, nossa, é muito difícil, parece que outras pessoas conseguem tão fácil, um dos maiores escritores de obras fantásticas da literatura mundial teve muita dificuldade para conseguir ver uma obra sua publicada. E ele, inclusive, teve um sonho uma vez que ele acordou e começou a escrever freneticamente sobre um cara que ele era obcecado pela perfeição e tudo mais, e ele não abria concessões sobre a sua obra, ele morreu sem ver publicada. E ele lutou para ver a obra dele publicada finalmente em vida. Então, é uma motivação, é um motivacional para você que quer escrever, para você que já rascunha aí, para você que tá tentando, tá publicando online, tá fazendo o possível e impossível. Tolkien teve tantas dificuldades quanto você, cara, garota. Persista, prossiga. Se você quer ver o seu livro na mão de outras pessoas, se você quer ver o seu mundo, a sua história lá, faça como Tolkien, não desista do seu sonho, lute enquanto houver vida em você, faça com ele, essa parte é muito legal. E leia, compre, dê pros seus amigos, se você tem um amigo que gosta de escrever, dê pra ele, ou ela, pra ler, porque esse livro aqui é pra vocês guardarem pra vida. Curta o canal, assine o canal pra receber as nossas atualizações. Também estamos muito ativos lá no Facebook, facebook.com/odincompimenta, Instagram e Twitter, @odincompimenta. Somos fãs de Tolkien e a gente quer agradecer muito a Darkseid por trazer isso pro Brasil, que do contrário, dificilmente a gente teria uma obra dessa. Eu sou a Pimenta, sou bibliotecária, sou fã de Tolkien e me despeço até o próximo vídeo. Tchau, tchau.